Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro. Que alegria poder estar com cada um de vocês, com as suas famílias, levando as nossas mensagens, reflexões do Evangelho deste dia. Nosso desejo sempre é que, ao escutar o Evangelho, a reflexão do Evangelho, isso tudo seja uma luz, seja uma força que ajude no dinamismo da sua vida para este dia. Nesse dia nós vamos refletir com o Evangelho de Marcos, o capítulo 3, versículos de 13 até 19. Jesus subiu para o monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. E então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Jesus designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer os filhos do trovão. O André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, desde o início da missão de Jesus, ele é seguido pela multidão. Ele é acompanhado de perto por diversos discípulos. Alguns desses discípulos foram escolhidos como que a dedo, para formar um grupo de colaboradores mais próximos, colaboradores diretos, totalmente dedicados ao Mestre e à sua boa nova. Tanto é que em alguns evangelhos, quando a gente escuta Jesus chamando, o evangelho diz que eles largaram tudo e imediatamente o seguiram. Então, totalmente dedicados ao Mestre. Esses discípulos eles foram chamados de apóstolos e eram, desde o início, então, 12. A gente muitas vezes se pergunta, afinal de contas, por que esse número 12? Diversas são as interpretações, mas muito provavelmente para simbolizar as 12 tribos de Israel, dando início então a um novo tempo na história da salvação. Esses 12 escolhidos, eles serão instruídos pelo Mestre para darem continuidade à sua missão após a sua paixão, morte e ressurreição. Mas ainda, claro, não é momento de a gente ficar falando sobre isso. Só para dizer assim que esses 12 é aqueles que vão estar mais próximos de Jesus, fazendo o caminho com ele. Hoje é importante a gente concentrar a nossa reflexão, desta sexta-feira, nessa escolha dos 12 apóstolos, que são companheiros inseparáveis, são testemunhas oculares das obras de Jesus. É o núcleo central da igreja nascente. A sucessão dos apóstolos ela é reconhecida hoje nos bispos da igreja, sim, presentes em todas as partes do mundo, para garantirem a fidelidade ao Evangelho e à missão de Jesus Cristo. Porém, há para nós aqui que também nós, assim como Jesus chama os 12, nós também hoje somos chamados para sermos colaboradores de Jesus na sua missão, dedicados ao Mestre, à sua boa nova. Nós somos chamados também para, como ele, como os apóstolos, a gente curar, de a gente ir pelo mundo, anunciando a boa nova, restabelecendo a vida e a dignidade do ser humano, ajudando as pessoas a se religarem, se reconectarem com Deus. É para isso que nós somos chamados hoje também. Por fim, uma pequena meditação sobre como começa o Evangelho. Ele diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Veja, tudo acontece sobre um monte. Quando a gente toma a Sagrada Escritura, tanto o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós vamos perceber que os montes são os lugares propícios para as revelações de Deus. As grandes decisões de Deus sobre o seu povo foram tomadas sobre os montes. Se vocês tiverem tempo lá nas casas de vocês, dê uma olhada lá no início do Êxodo, do livro do Êxodo, dê uma olhada em Números, no capítulo 27, dê uma olhada em Deuteronômio, no início do capítulo 1. Quer dizer, tudo inicia sobre um monte, tudo acontece.
Aqui no caso do Evangelho, é Cristo que chama. Ele escolhe e constitui a sua comunidade, os seus colaboradores. Eu entendo bastante do Evangelho de Marcos, e eu diria assim que Marcos, ele não diria isto se ele não acreditasse que Jesus era Deus. O grupo ele é convocado para ir ter com ele. E em primeiro lugar para estar com ele. Quer dizer, em primeiro lugar, ir ter com ele. E depois estar com ele. Ir e permanecer. Dois movimentos importantes. O novo povo de Deus ele se constitui à volta de Jesus, do estar com ele, que se apresenta como referência absoluta, assumindo uma função que pertencia à lei. Isso causava escândalo para os judeus. Os discípulos recebem os próprios poderes de Jesus, atuando com a força do Evangelho. Portanto, a vocação ela implica a missão de testemunhar o amor de Deus pelas pessoas nas nossas realidades. Eu desejo para vocês uma excelente sexta-feira, caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Novamente, o convite para vocês estarem comigo amanhã, sábado, dia 25, para a gente rezar, para a gente refletir com o Evangelho do sábado. Desejo uma abençoada sexta-feira com as bênçãos e a proteção de Santo Antônio. Paz e bem para vocês.